Aguardávamos o seu retorno aqui. Oh, Muito alegria bem. minha. A minha alegria é grande. Sempre estar aí junto com pessoas que gostam de estudar. Isso é bom demais. Mas nós estamos no ar. Temos aqui o professor Joaquim, nosso convidado de hoje, que nós agradecemos aí pela sua boa vontade para estudar um pouco mais do nosso livro A Caminho da Luz. Passo aí, Alessandra, o professor Joaquim Tomé, para que você possa também dar a ele as nossas boas-vindas. Obrigado. Obrigada, Moreira. Muito obrigada, professor Joaquim Tomé, pela sua presença aqui. E sempre quando o senhor está conosco e faz as suas considerações sobre o livro, sempre são muito ricas. E isso é muito bom para o canal e para todos nós que assistimos. Então, dando continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, passamos aí pelo capítulo 1, a Gênese Planetária, capítulo 2, a Vida Organizada, 3, as raças adâmicas, capítulo 4, a civilização egípcia, capítulo 5, a Índia, o 6º, a família indo-europeia, capítulo 7, o povo de Israel, e hoje vamos falar sobre o capítulo 8, a China milenária. Eu gostaria de fazer aqui uma provocação sobre o tema, um subtema aqui do nosso livro, né, da China milenária. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa China milenária e as cristalizações das ideias chinesas. O que são essas cristalizações das ideias chinesas? Muito bem, Alessandra Moreira, sempre é uma alegria imensa estar aqui. Eu fico contente quando sou provocado a discussão de livros. Por mais que eu conheça aquele livro ou aquela questão, eu sempre vou a campo em busca de mais conhecimento. E eu espero que todos que nos ouvem possam fazer sempre assim também, não é isso? Em obediência àquela assertiva de Jesus, amai-vos e instruí-vos, né? Para falar da China milenária, vamos lembrar, você lembrou aí, realmente, os grupos que são formadores da humanidade. O grupo primeiro dos capelinos, os capelinos e os autóctones. Os capelinos, aqueles grupos dos indianos, dos hebreus, dos egípcios, e dos indo-europeus, que são os arianos. E, além desses 4, existem dois outros grupos de muita importância, que foi o grupo da África, os chamados da etnia negra, e o grupo da etnia amarela. Esses dois, negros e amarelos, são autóctones. O que quer dizer isso? São grupos que foram surgidos pela evolução do espírito ou do princípio inteligente diretamente do nosso planeta. Desde aí há 3,8 bilhões de anos atrás, quando chegaram as primeiras levas de princípio inteligente, recebidos aqui por Jesus e seus ministros e seus assessores, para promover o seu desenvolvimento espiritual. Porque os outros dois grupos já vieram prontos de outros planetas. Mas esses dois não, esses dois cresceram aqui, evoluíram aqui. Os da raça negra, os da etnia negra, são aqueles que originaram da África. Na verdade, todos os dois grupos, os negros e os amarelos, originaram na África, todos os dois grupos. Um grupo ficou na África e se tornaram os habitantes negros da África. Mas eles, quando evoluíram para Homo erectus, no finalzinho da jornada do Erectus e o começo do Homo sapiens, eles disseminaram para todo o globo. Para todo o globo. Cresceu o Homo começou a habitar todos os rincões do planeta. À medida que eles iam avançando, eles iam sofrendo a influência do meio onde estavam. Isso provocava mutação genética. E eles foram realmente se modificando em seu aspecto exterior, se tornando de pele mais clara, depois pele bem clara, os cabelos ficaram mais claros também, e quando chegaram os capelinos, aí que a genética realmente sofreu uma mutação imensa, criando a raça branca
que habitou o planeta. Mas esse grupo de Homo sapiens que começou a habitar o lado oeste da África, o lado oeste da África, onde hoje se encontra a China, as Filipinas, o Japão, naquela região começou a ser habitada pelo Homo sapiens, e aquele grupo começou a se destacar do seu formato exterior, porque à medida que eles iam avançando, eles iam encontrando, naquela época, há mais ou menos uns 30 a 40 mil anos atrás, ainda existia a Era do Gelo. O sol batendo na neve e aquele brancura atrapalhava, reflexo atrapalhava os olhos. Eles foram ficando com os olhinhos mais fechados. A mutação genética e a epigenética, que é a influência do meio, fez com que aquele grupo se tornasse pessoas diferentes. Olhos amendoados, pele mais clara. A pele não é amarela, a pele deles não são amarelo, mas nós que chamamos eles de amarelo. Mas a pele é um amorenado. O preto se tornou amarelo, se tornou claro, mais branco. Então ficou a raça amarela, mas é uma raça morena. Você pode observar que os chineses, os japoneses, aqueles povos asiáticos, não são amarelos, são morenos. Muito bem, essa raça, ou seja, esse grupo, a raça não é bem um termo, porque isso já até, inclusive, já foi abolido, né? Esse grupo de Homo sapiens, ele esparramou pelo oeste, pela Ásia, e foi subindo, onde hoje a Rússia, a Mongólia, a Rússia, foi tudo dominado por eles. Eles foram habitando aquilo tudo. Chegou até lá no norte da Rússia, ali no Estreito de Bering, ali, eles passaram para a América. E a América, os índios americanos, os habitantes originais da América, são descendentes deles. E eles têm esse aspecto asiático, né? Os índios americanos. Muito bem. Quando chegaram os capelinos, aquele grupo indo-europeu que avançou pelo lado oeste do Mar Cáspio, os capelinos indo-europeus, ali formando toda a população da Europa todinho, e outro grupo que subiu pelo leste do Mar Cáspio, e subiu pelo norte, formando os países do norte, ou seja, os gauleses, os finlandeses, ou seja, aquela turma nórdica. E outro grupo seguiu para mais leste, formando a Rússia. E ali tinha muita gente da raça amarela. E como estes capelinos da raça indo-europeu, aquela raça guerreira, que não tinha religião adequada, formalizada, mas tinha uma raiva imensa deles por causa de se considerarem injustiçados no degredo, eles eram guerreiros mesmo. Iam dominando todo mundo. Então, entre 20 mil anos até 10 mil anos, aquele grupo que ficou, o grupo dos amarelos, que estava lá, por ali, onde hoje é a Rússia, foram dizimados por esse grupo, foram dizimados completamente. Ficou apenas um grupo, onde hoje é a Mongólia, a China e aqueles países do leste asiático, que tem essa conformação corporal do homem chinês. Então, este grupo ali permaneceu. E eles ficaram habitando muito mais ali nas beiradas, nas planícies do Rio Amarelo, que é o maior rio daquela região, em que nas planícies espalha água por todo lado, formando realmente um grande lençol de água e cheio de cultura. Quando a água voltava, ficava bom para cultivar. E ali tinha muita caça, muita pesca, muita fruta, ou seja, eles eram caçadores-coletores, né? Então, eles começaram a habitar ali. Surgiu, portanto, ali a China milenar. E aí nós temos notícias aí de formação desse grupo bem antes das outras regiões do mundo serem colonizadas, ou seja, como sendo a espécie mais moderna. A China milenar foi a primeira organização, primeiro grupo humano a se organizar em aldeias, cidades, em grupos mais fixos,
onde se tornaram realmente mais sedentários, aí se tornaram camponeses e agricultores. Né? Isso é a história que começou com esse grupo que hoje nós chamamos de Grupo Amarelo. Não tem nada de amarelo lá. E, professor, quando a gente fala dessas ideias, né, que fala da cristalização das ideias chinesas, o que são essas ideias? Esse grupo, uma vez que eles foram rechaçados mais para o sul da Ásia, aquela região do sul da Ásia, eles se tornaram fechados, eles se fecharam. Eles se fecharam para impedir aquela invasão dos brancos do norte, ou os bárbaros do norte, pode ser assim. E eles ficaram, ou seja, se tornaram mais fechados. E o grupo da Mongólia, eles não ficaram tão fechados, não. Então, aí eles começaram, depois que eles se formaram, se organizaram, eles começaram a voltar a tentar conquistar os territórios perdidos. A Mongólia, realmente, expandiu o seu território depois muito para dentro da Europa, muito mesmo. Né? Vamos lembrar do rei Hunos, dos Hunos, né? O Átila não, Gengis Khan, era terrível. Mas mas eles não se tornaram fixos, eles eram muito nômades. Então, eles não se preocupavam muito em formar culturas, se formar sociedade. Mas o grupo que ficou mais ao sul, que foram os chineses, hoje chamados chineses, esses sim, eles se fecharam e cresceram a sua cultura, começou ali, aí no livro de Emmanuel, ele fala no Fouhi, o primeiro dos imperadores, mas bem antes dele tinha outros também. Ele foi o primeiro que começou a compilar, a organizar a sociedade ali dos chineses para realmente se formar como nação. Cresceu ali essa situação. Então, à medida que eles foram se fechando, não foram deixando as outras sociedades entrar na região deles. Isso cristalizou realmente a ideia que eles eram realmente diferentes e a sua sociedade era melhor do que as outras. Olha aí, o orgulho de novo, né? Mas esse é um orgulho terrestre, não foi um orgulho vindo de capela, é um orgulho terrestre mesmo, né? De ficar ali isento e crescer a sua organização. Isso, de um lado, foi até bom, porque obrigou a esse grupo, os seus dirigentes, os seus guerreiros, os seus chefes, a fazer uma organização de sociedade, que começou uma sociedade realmente em que era um por todos e todos por um, começou assim, um por todos e todos por um, olha que maravilha que seria isso, né? Os chefes viviam, trabalhavam em prol de toda a comunidade. Aí depois é que começou as rixas, né? Começou as rixas aí para se tornar o dono, o imperador, o chefe. Aí a coisa degringolou em guerras e mais guerras. Né? Mas, com isso, permitiu, inclusive, que esses seus imperadores, que mais tarde se tornou os imperadores, organizassem, inclusive, uma escrita. As primeiras noções de escritas, de colocar aquilo que eles falavam. Então, eles começaram a inventar símbolos para representar a fala. Tá? E aí teve um imperador lá que fez a compilação, ou seja, contratou o pessoal para fazer essa compilação da língua chinesa. Isso foi mais ou menos em torno de 5.000 a.C. até 1.000 anos antes de Cristo. De 1.000 anos antes de Cristo para frente, já se tem registros formais da sua cultura. E nós sabemos que em torno do ano de 500 antes de Cristo, o maior de todos os filósofos ali foi Confúcio, que organizou realmente a sociedade cultural, educacional, realmente da China. Foi Confúcio. Né? Com ele, muitos se conhecem. Mas, desde o Rei Amarelo, a coisa realmente funcionou de uma maneira bem intensa na formação da cultura chinesa. E, professor, qual a missão desses missionários, né? Confúcio, Lao Tse, Fouhi, qual esse grande movimento, né? Qual a grande missão deles em relação à China? Veja bem,
o governador planetário, ou seja, o espírito que coordenou a formação da Terra e o desenvolvimento evolutivo do planeta, nós sabemos que é Jesus. Jesus nunca descuidou da formação moral do espírito terrestre. Nunca. Em todas as épocas, em todo lugar, ele enviava emissário. Emissário esse que tinha que se adaptar às coisas locais. As coisas locais. E cada local do mundo tem a sua particularidade. Então, o enviado dele tinha que se adaptar àquelas circunstâncias. Então, lá para a China, vieram muitos desses emissários para levar ao povo chinês a mensagem cristã, a mensagem de harmonia, de paz, de convivência. Observe que, se nós analisarmos os escritos de Confúcio, nós vamos verificar que toda a filosofia cristã, Jesus está lá dentro. Toda ela. Então, mostra que esses emissários tiveram um papel importante, tentando realmente conduzir aquelas pessoas a um caminhar mais amigo, sem muita guerra. Confúcio deu um salto grande e conseguiu muita coisa, muito mesmo, porque esses imperadores, esses guerreiros, eles respeitavam o Confúcio demais. E a prova disso é que o confucionismo virou quase uma religião, né, por causa disso. Então, esses ensinos de Confúcio realmente lastreou bastante a vida dos chineses milenares. Mas não só Confúcio, mas Lao Tse, e uma turma imensa, né, que foi enviada para esse fim. Infelizmente, com o evoluir, com o crescer do Homo sapiens, foi despertando também o orgulho e a cobiça. E aí, não há Confúcio que resiste a isso. Cresceram as guerras, e aí a China se envolveu em grandes conflitos internos, grandes mesmo. E ela só foi conseguir realmente se organizar para unificação somente depois de Cristo, há mais ou menos uns 300 a 500 anos depois de Cristo, que começou a unificação. Antes disso, não. Cada pedacinho era o seu reinado, era o seu império, cada pedaço queria mandar na terra, queria mandar nos outros. Como aconteceu com várias partes do mundo. E interessante que a gente, trazendo um pouco para a atualidade, o movimento da China é completamente diferente, né? E em termos da globalização e também dessa busca por estar em destaque, né, economicamente, em grande destaque. Sim. E como hoje, né, a gente tem um cenário muito diferente, né? E professor, dá para comentar um pouco sobre o que explicar um pouco sobre o Nirvana? Olha aí, essa aí é uma coisa fantástica, né? Nirvana é um estado de espírito, não é um local, é um estado de espírito. Essa questão foi levantada pelos sábios chineses para levar as pessoas a sempre para buscar a harmonia com os outros, estando harmonizado internamente. Desde antes de Confúcio, os sábios que lá chegaram queria colocar isso na cabeça dos seus conterrâneos. Harmonia interna significa harmonia com os outros. E harmonia de um significa todos harmonizados, até chegar num estado de tranquilidade, de paz interna, que supera toda e qualquer riqueza externa. Se esses ensinos fossem levados a efeito, e realmente cresceu bastante, começou mais ou menos em 700 anos antes de Cristo, e só foi realmente perder força mais ou menos em torno de 100 anos antes de Cristo. Porém, amorteceu um pouco, mas continuou. Quando Jesus nasceu, ainda era muito grande o esforço
dos chineses que disseminaram isso para a região asiática toda. Começa ali na Índia e vai até lá na China, no norte da China, aquela região toda do Himalaia, a Península Índica, aquela região das Filipinas, que são habitadas também por povos estilo-chineses, né? A Austrália, a Nova Zelândia, tudo isso era domínio desse povo. A Austrália só se tornou ocidental mais ou menos no século XIV para frente só, no século XVI para frente só. Antes disso, eram os asiáticos, ou seja, eram as pessoas da raça amarela que habitavam ali. Então, o Nirvana foi distribuído para essa região toda. E hoje, na Índia, existe essa busca pelo Nirvana, no Nepal, no Tibete, na Indochina, na China, no Japão. Esse estado da alma de em paz consigo e em paz no mundo. Dessa situação, nós viveremos na harmonia com os criadores da vida, os criadores do universo. Professor, e quando a gente fala dessa China de hoje e da edificação do Evangelho? Vocês observam que, a partir do começo do século XX para frente, a China começou a retroceder igualzinho que nos seus tempos milenários, né? Voltar para dentro de si mesma, não é isso? Até há pouco tempo, a China era realmente uma república voltada para dentro dela própria. É uma tendência natural deles, trazidos da herança dos havidos, a herança dos seus ancestrais. Mas não se descuida, ou seja, Jesus não se descuida desse grupo, não. Não faz. Infelizmente, o domínio político da China não dá importância a esse processo da religião. Apesar de o budismo, o taoísmo e mais algumas outras pequenas religiões ainda dominam aquela região lá. Porém, junto com o Evangelho do Senhor, ou de Jesus, ou seja, o Evangelho cristão, está crescendo nessa região. Muitos chineses brasileiros que voltaram para suas terras levaram para lá a raiz do Evangelho. Tem uma disseminação até muito boa naquela área, quando fala na região asiática, Japão, China, nós temos o crescimento do evangelho cristão. A facilidade que tem esse povo oriental de assimilar o evangelho cristão. O ensino religioso deles tem muito a ver com o cristianismo. O budismo, o taoísmo, tudo isso, inclusive o confucionismo, tem muito a ver. Então, para eles não tem muita diferença, não tem muita dificuldade, não. Não existirá esse problema que aqui existe, das igrejas cristãs dividir, matar e brigar por causa da sua religião. Isso tudo dentro do cristianismo, agora coisa absurda, dentro do cristianismo. Mas lá naquela região lá, isso não é uma coisa muito, muito forte. É mais fácil da convivência lá dos cristãos, inclusive os espíritas que vivem naquela região, falam isso. Tem mais facilidade de trabalhar lá do que em outras regiões europeias. Bom, assim, nós passamos aqui por todos os itens aqui do capítulo. Tem algo que você gostaria, Moreira, também de complementar ou perguntar? Não, eu acho que ficou bem colocado. A preocupação era exatamente fechar esse capítulo, e eu acho agora que sim, ficou muito bem. Nós vamos, se Deus quiser, ter outra oportunidade. As grandes religiões do passado. Exatamente. Essa é a nossa sequência. Exato. Então, é um assunto que prolonga isso aí. Quando formos estudar as grandes religiões do passado, a gente vai ver que existe um background comum a todas essas grandes religiões, exato. Provando e mostrando que elas têm uma origem única. Nós, os humanos encarnados, é que fizemos essa divisão, certo, daquilo que vem do alto.
infelizmente, né? Eu tenho uma frase de Confúcio que me segue há muitos anos, traduz bem o espírito de Confúcio para aquele povo há milhares de anos atrás, quando ele dizia para os chineses: o bom não é ser importante, o importante é ser bom. É de uma profundidade muito grande. Exato. Exatamente. Eu acho que isso aí também merece, de nossa parte hoje, um raciocínio profundo a respeito da religiosidade daquele povo. Mas, professor Tomé, foi muito bom tê-lo aqui. Nós vamos, se Deus assim o permitir, convidá-lo numa oportunidade qualquer para nós continuarmos esse bate-papo. Obrigado, professor. Mais uma vez nós agradecemos e dizemos sempre, a sua aula não é para mim, Alessandra, só não. A sua aula vai, com o tempo, alcançar muita gente. Assim espero. Despeço-me desejando para você uma ótima noite, um sono reparador. E passo novamente a palavra à companheira Alessandra para que ela possa também apresentar a sua boa noite a você. Muito obrigado. Então, boa noite, Moreira, boa noite, professor Joaquim Tomé. Sempre uma honra ter vocês aqui, e é isso que Moreira falou, né? Que esses conhecimentos possam não ter fronteiras, né? E é o que a internet nos dá de bom hoje, é poder levar para o mundo. Boa noite, fiquem com Deus.